Ei, Fátima! Boa noite! Ei, Tomás, boa noite! Olá, pessoal! Vamos chegando, boa noite! Eu coloquei, deixa eu fixar aqui os comentários, para quem chegar depois já saber de que a gente está falando, não é mesmo? Ih, minha orquídea ficou aqui tampadinha. Boa noite, bem-vindo à nossa comunidade de plantas. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar de coisa boa, e coisa boa é falar de plantas, não é? Depois de 8 horas a gente não fala de coisa ruim, não atende telefone de gente que traz notícia ruim, a gente só fala de coisa boa. E uma coisa muito boa pra gente estar falando aí 20 horas é sobre plantas, que a gente cuida delas, elas ficam felizes e a gente fica mais ainda porque a gente ama plantas, não é? Então, eu vou pedir a vocês para compartilhar essa live. Cadê meu aviãozinho? Tem um aviãozinho aí embaixo. É só vocês clicarem nessa setinha. Vai aparecer aí um monte de contato que vocês têm. Manda aí para 5, 10 pessoas, compartilha a live. Quanto mais gente tiver na nossa comunidade, melhor. A gente semeia o que é bom. Não é tudo o que é bom compartilhado fica melhor. E vou pedir vocês para clicar aí no coraçãozinho para chamar mais gente para nossa live, porque hoje meu convidado para a live é uma pessoa sensacional, é um professor da faculdade aqui em Pará de Minas, o Tomás. Eu tenho uma parceria muito legal com ele, sempre ele me ajuda muito, ele entende muito, muito, muito. Vocês vão tirar muitas dúvidas de vocês, tá bom? E eu vou chamá-lo e tá escrito aí. Vai estar escrito o arroba dele, vocês sigam ele, pode perguntar dúvidas, mandar foto no direct de Tomás, que ele é sensacional, nota 1000. Deixa eu falar com vocês, a live amanhã é da Nia Maneiro no Instagram dela, Nia Maneiro. Depois dessa live eu vou colocar o card, o post aí. Então eu vou entrar aqui um pouquinho e chamar vocês que a gente vai fazer no perfil dela, tá bom? E a gente vai ter live amanhã, depois sexta e sábado eu não vou fazer live, eu volto domingo. Domingo eu vou fazer 2 lives, inclusive uma é 4 horas, que vocês amaram o Breno ontem, das orquídeas. Gente, ele sabe tudo de orquídeas, eu quero que vocês assistam as lives dele. Ele fez uma hoje, 19 horas, vai fazer amanhã uma 19 horas, o Breno, orquidário e jardim Ribeirão Preto. Se vocês não souberem, me fala que eu passo para vocês o contato dele, maravilhoso. Então, a live amanhã é na Nia Maneiro, eu vou colocar aqui o card. Tira um print meu e do Tomás com um insight, a ideia que vocês tiveram, o que vocês acharam da live, que é importante demais pra gente o feedback de vocês, tá bom? A gente ajuda vocês com muitas informações, vocês ajudam a gente aí também. Combinado? Mas eu não perguntei como vocês estão. Eu quero saber se vocês estão bem, se vocês estão em paz, se vocês estão alegres. Como vocês estão? Me fala aqui que eu quero saber. Ei, Luciana, Oliveira, Valdecira tá falando. Flávio, que legal. Ei, Vânia, minha linda, te amo. Ei, Bruno, Sueli tá falando, ó. Pessoal, tá tudo bem. Gente, se não tá bem, faz uma reunião com você mesmo, sabe? Que a vida é a gente e Deus, não é? As plantas ajudam muito, porque Deus tá ali no meio. Faz uma reunião com você mesmo e mude sua vida e tudo vai ficar bem, tá? E uma boa dica são as plantas, é o jardim, que faz as coisas ficarem bem, as coisas simples da vida, tá bom? Oi, oi, oi. Ei, Rita! Te amo, Rita! Boa noite. Gente, não esquece do print. E outra coisa, eu dei uma entrevista hoje na rádio. O link, o pessoal tá me pedindo. Eles vão soltar o link segunda-feira na rádio do Rio Grande do Sul, na região toda ali. Eu falei sobre consultoria paisagística. Eu falo com vocês nos stories, tá bom? Deixa eu chamar o Tomás aqui. Eu não sei se ele me enviou o convite. Eu não recebi. Comercial Soares. Gente, eu tenho uma parceria com o Tomás. Esse mês ele dá 5% de desconto, envia para qualquer lugar do Brasil. Ele tem produtos para pragas e doenças, adubo.
e tá dando 5% de desconto com o meu cupom Ana Paula Lino 5, viu? E ele disponibilizou um WhatsApp que eu quero falar para vocês do WhatsApp. Pra vocês mandarem fotos das plantas para ele ajudar vocês, viu? Só mês de junho. Foi aquela promoção do curso, que meu curso já fechou também. Eu acho que vou lançar curso agora só lá para setembro, viu, gente? Sumiu aqui. Aqui, ó. Tô vendo ele aqui, agora vai dar certo. Ai, o papelzinho de Tomás, achei. Achei o papelzinho de Tomás, gente. Aqui, tira um print do Oi, Ana telefone. Paula. Ei, Tudo Tomás! bem? Boa noite. Boa noite! Como é que você tá? Como você Eu tô bem, está? graças a Deus. E você? Tudo em paz, tudo Que ótimo. maravilhoso. Ainda mais com você aqui para ensinar esse pessoal um monte de coisa, de Ah, que plantas. isso. Nós vamos te deixar doidinho. Eu que agradeço, viu? Gente, olha o cenário do Tomás. Eu vou pegar essas plantas e pôr tudo atrás de mim aqui, Tomás. Ó, Seu jardinzinho aqui de tá casa. lindo o cenário de É, vocês. Ah, a iluminação ficou lindo. ficou legal, né? Tomás, fala pro pessoal aqui aonde você está, suas atividades. Conta aí da sua história para quem não te conhece. Fica à vontade, se sinta em casa. Tá bom. Ana Paula, primeiro queria te agradecer, né? Agradecer pela nossa parceria, a confiança, a oportunidade de estar aqui falando para todo mundo. O alcance que você tem é muito bom. A gente tem um retorno muito positivo também, ajuda muita gente através de você, né? Então eu acho que isso, principalmente nessa época. Você aceita cappuccino? Obrigado. Eu vou ficar na minha água aqui, ó. Você aceita? Na minha xícara chique de Tá chique cactos. mesmo. Trouxe lá de Búzios. Então, Ana Paula, como você me perguntou, eu Obrigada eu de ter aceito o convite. Gente, eu fico mandando mensagem para ele. Tomás, socorro! Essa seguidora tá com esse problema, me ajuda. Ele vai, sabe, responde, sabe tudo. é isso aí, sim, sempre na medida do Aqui possível, a né, Ana Paula? Isabel. Boa noite, Tomás. Você é lindo. A esposa do Tomás vai morrer. Ela tá assistindo, viu? Aí, ó. Ana Paula, mas muito legal estar aqui, muito bom mesmo. E para o pessoal me conhecer um pouquinho melhor, eu sou formado em agropecuária. Em 2007 eu me formei, mas minha história nessa área começou muito antes disso, né? Minha família tem uma empresa e a gente está falando aí do Instagram dela, né? Do @comercial Soares. Então já vou fazer um merchan, apesar de você já mostrar muito, mas vou mostrar para o pessoal aqui, ó. É bom que a gente já faz um teste e fica espelhado, né? Mas @comercial Soares e o nosso WhatsApp. O Qualquer meu dúvida? deu, Tomás, olha. Isso, tá ótimo. Eu fiz ao contrário. Eu Uhum. tô pintado de cappuccino. Você tá experiente já, né, Não Ana tem um Paula? arroba aqui, né? É, é Eu @comercial vou lá Soares. na cópia e fala assim. Aí fala assim, imprime ao contrário. Aí eles, ai, tem que arrumar impressora. E aí o Arroba seguinte, comercial Soares, tá, gente? desde o início da empresa, esse ano nós comemoramos 21 anos de fundação lá da loja, e desde os 11 anos eu tô lá, eu trabalho lá. Então, assim, comecei trabalhando em funções que eu não atendia muitos clientes e fui evoluindo lá dentro, depois me especializei, fiz curso na área, e né, me formei em agropecuária. Depois de agropecuária, eu emendei num curso de administração. Mas desde que eu me formei em agropecuária, eu trabalho lá em tempo integral. Então, eu consegui, aliado à teoria da faculdade, eu consegui alinhar muito bem uma prática do dia a dia que a gente tem lá. E aí consegui me capacitar bem para atender os clientes, atender as pessoas. E aí veio essa possibilidade da internet, e isso está sendo bom demais, porque a gente consegue ter uns acessos, né? Conversar com pessoas que a gente nunca imaginou que alcançaria, né? Hoje mesmo a gente estava conversando com um Fantástico. cliente de Tocantins.
Um cliente de Tocantins fazendo um pedido e conversando sobre o produto, e sem internet, sem essa possibilidade que a gente está tendo hoje, com certeza a gente nunca teria acesso a esses locais, né? E hoje eu também, além de ter essa função lá na loja, parte administrativa e parte técnica atendendo os clientes, eu também sou professor aqui na FAPAM, em Pará de Minas, né? E a FAPAM tem um curso de agronegócio e boa parte das disciplinas agrárias é de minha responsabilidade. Então, aproveitar e também mandar um abraço para todos os alunos, ex-alunos, com certeza tem muitos assistindo aí, né? Muitos já comentaram sobre você, muitos estavam falando, mandando, e aí, que dia que você vai fazer uma live com a Ana Paula? Tá faltando a sua live com a Ana Paula. Você acredita que eles falaram que eu estava lendo o pensamento, que eles iam falar isso? Pessoal, tá falando que meu áudio está atrasado. Gente, mas eu não sei o que é. Vamos deixar o áudio atrasado. Eu não sei o que é. Mas aí eles falaram que a gente adivinhou o pensamento, que queria que você fizesse a live. Legal demais. Muito bom. O pessoal falou mesmo. Tava todo mundo ansioso pela live. Tomás, fala um pouquinho. A gente vai falar sobre pragas e doenças em geral, ou sobre orquídeas. O que você pensou? Pode contextualizar aí para nós. Ana Paula. Depois, gente, a gente vai abrir para os comentários. Ana Paula, ontem eu estava assistindo a live e eu quero pegar alguns ganchos da live de ontem, do Breno, né? Que foi excelente, foi muito boa mesmo. Então eu preparei algumas coisas. Breno é show. Preparei algumas coisas sobre orquídeas, mas eu quero falar num geralzão também, assim, para quem tem problemas com gramado, para quem tem problemas no pomar, quem tem talvez um pezinho de mamão em casa e sempre dá umas pintinhas no mamão e não sabe o que vai fazer com aquilo. Então eu quero pegar, assim, passar conhecimentos mais amplos e eu vou mostrar aqui, você vai ver que muita coisa que a gente vai falar, eu separei aqui várias imagens. E essas imagens você vai ver que eu tive o cuidado de colocar muita coisa em orquídea também, tá? Então, eu acredito que vai ser bem legal e o pessoal vai gostar bastante. Eu preparei um enredozinho e aí, assim, vou só fazer um resuminho do que eu pretendo conversar aqui com vocês hoje, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas pragas e doenças da orquídea. Você que é o professor aqui. Beleza, deixa comigo então. Então eu vou falar um pouquinho sobre as pragas e doenças das orquídeas em gramados, em jardins e pomares. E dentro disso, claro que o foco é pragas e doenças, mas a gente sempre vai entrar em algumas coisas de manejo. Então, adubação, poda, trato cultural, que maneira, que época adequada, alguns detalhezinhos que são assim primordiais para trazer resistência, porque eu costumo dizer o seguinte, a melhor defesa para praga e doença é a planta estar resistente, é a planta estar bem nutrida, é a planta estar bonita. Então, é o ponto que a gente tem que preocupar. Tá bom? Então, nós vamos falar um pouco... Eu quero que você reforça bem na poda. Não sei se você reforça na hora da poda, não sei se porque está no inverno. A gente responde aqui... Nossa, umas 1000 perguntas por dia. Eu tenho hoje 7 pessoas aqui na minha equipe. A maioria está de poda. Se você puder falar aí na hora da poda no inverno, vai ser legal. Falo sim, pode deixar. Eu friso bem isso aí, tá? E no finalzinho, quando tiver faltando aí, talvez eu comece a falar demais, Ana Paula, e quando tiver faltando ali uns 20 minutinhos, 25, 20 minutos, me chama a atenção aqui para eu mostrar alguns produtos. Que o que eu tenho visto é o seguinte, o pessoal fica numa carência muito grande, eu entendo isso completamente, porque principalmente quem não está na área, a gente começa a falar, usa matéria orgânica, usa um inseticida X, usa alguma coisa com a base neonicotinoide, alguma coisa assim desse tipo. E assim, quem não está na área fica completamente perdido com esses termos, né? Muita gente, quando a gente fala, por exemplo, em matéria orgânica, a primeira coisa que vem na mente é o esterco de vaca. E claro, esterco de vaca é uma fonte de matéria orgânica, mas não é a única, muito pelo contrário, né? Então, eu queria desmistificar um pouquinho disso aí no final e mostrar alguns produtos, claro, que não vão ser os salvadores da pátria,
Não são os únicos produtos que tem no mercado, mas os produtos que eu tenho bastante confiança, que eu sei da eficácia deles, para diversas situações que nós vamos abordar daqui para frente. Tá bom? Combinado. Então, beleza. Vamos começar. Falando assim, num geralzão de plantas, o que a gente tem que preocupar demais, demais? O tema hoje é pragas e doenças. E uma planta não é muito diferente da gente. Nós, quando estamos bem nutridos, mentalmente fortalecidos, tendo uma vida confortável, sem muita amolação, né? Com a saúde em dia, vamos colocar assim, nós estamos muito mais resistentes a doenças, a sofrer alguma situação que, né, vai prejudicar o nosso organismo. Com a planta, não é diferente. Uma planta sã, uma planta resistente, ela está muito menos suscetível ao ataque de praga, ao ataque de doença, do que uma planta que não está nessas condições. E quando eu coloco assim condição, que quando a gente fala assim, planta bem nutrida, planta fortalecida, muita gente se preocupa só com adubo, né? E fica ali, então qual adubo usar? Me passa um adubo. Então, o primeiro ponto em cima disso, não existe um adubo que resolve todos os problemas, né? Em quase todas as suas lives, quando o pessoal entra nesse tema da adubação, quase todo mundo fala isso. Não existe um adubo que vai servir para tudo, né? Eu posso ter um adubo que eu possa aplicar em determinado momento para quase todas as plantas? Sim, mas vai ser naquele determinado momento, né? Então, se alguém entrou aqui hoje pensando assim, nós vamos descobrir qual é o adubo ideal para todas as plantas e um único tipo de adubo, isso aí, infelizmente, nós não vamos conseguir atender essa necessidade ou essa expectativa, porque simplesmente não existe, né? É como uma alimentação nossa do dia a dia. Imagina se pudéssemos comer só arroz todo dia e isso fosse suficiente. O quanto que seria mais simples, né? Para quem cozinha, para quem come, para quem compra comida, né? Tudo que Deus criou é complexo. As complexo. Plantas, o ser humano, os animais, tudo é complexo. Graças a Deus. É complexo e por isso, tanta gente gosta das plantas. Então, dentro desse tema que eu falei de uma planta bem estabelecida, em pleno desenvolvimento, uma planta equilibrada, além da adubação, nós temos que atentar para alguns pontos. Então, assim, o primeiro deles, um ponto de muito destaque. Antes de adquirir qualquer muda, qualquer planta, ou mesmo depois de adquirir, pesquise um pouquinho sobre aquela planta. Pesquise um pouquinho qual é o habitat natural daquela planta, de onde ela veio. Para a gente tentar, assim, na nossa casa, ou local que a planta vai ficar, tentar imitar um pouquinho o que é o natural dessa planta, né? Não adianta eu pegar uma planta de sol pleno, ou seja, uma planta que tem que ficar debaixo do sol, tomando sol, e colocá-la dentro de casa e esperar que ela vai desenvolver, que ela vai produzir, que ela vai dar flor, que ela vai dar fruto, etc. Né? Eu não vou conseguir ter esse resultado porque não é característica dessa planta, ela não está adaptada, né? Com todos os processos de adaptação que ela passou no decorrer dos anos, ela não está adaptada para ficar num local que não é de sol pleno, né? Então, um ponto muito interessante. Não vai adiantar nada eu adubar de maneira equilibrada, na hora certa, fazer tudo certinho, se eu não colocar a planta num local que vai imitar o que é bom para ela, para o desenvolvimento dela. Então, um ponto, além da adubação, é a questão do local. Então, vamos atentar para isso, tentar imitar o que é o habitat natural dessa planta, né? Segundo ponto, que o pessoal muitas vezes erra, é irrigação, sabe? Irrigação é importante demais para o desenvolvimento de uma planta. Demais, demais, demais. E a irrigação pode nos enganar de diversas maneiras. Por exemplo, vamos pegar aqui orquídea. Eu tenho uma orquídea num vaso e coloquei esse vasinho num cachepô, que é fechado ali, e eu começo a irrigar essa orquídea e por algum descuido... Isso, então vamos imaginar que eu peguei essa orquídea, aí ó, nessa situação, coloquei ela num vaso fechado.
E aí começa a irrigar a orquídea e começa a acumular água. Começa a acumular água. E aí eu não observei isso, que está acumulando água, porque talvez eu enfeitei ela com musgo, alguma coisa assim do tipo. E ela começa a soltar um monte de raiz por cima. E aí você pensa assim, olha como é que a orquídea está gostando desse lugar que eu coloquei ela. Porque está soltando um monte de raiz. E a raiz, assim, muitas vezes a raiz pode mostrar que a planta está realizando fotossíntese e está fazendo mais e mais fotossíntese. E, na verdade, com essa questão do excesso d'água, o que está tendo é uma supressão das raízes lá embaixo. Tá? O que é essa supressão? É como se eu estivesse abafando a raiz mesmo. Ela não está conseguindo transpirar, fazer todas as trocas que tem que fazer. E aí a planta começa a liberar raiz mais na parte de cima e eu acabo não observando e achando que a planta tá bem conduzida, quando não. Quando está com um acúmulo de excesso de água ali nas raízes. Então, assim, essa complexidade que a gente falou, que é tão legal, é ela que nos traz o prazer de mexer com as plantas. Mas pode ser também assim, uma dor de cabeça enorme, se a gente não começar a reparar o que a planta faz para, né? O que a planta mostra, né? Vou pegar um exemplo meu mesmo aqui em casa. Eu tenho um vaso grande aqui na sala e tem uma pacová plantada nele, né? E pacová é uma planta que pode ficar meia sombra. A minha sala aqui, ela é bem iluminada, mas não tem luz direta a hora nenhuma. Então, assim, a pacová está muito bonita aqui no vaso, mas é impressionante o quanto ela já pendeu no vaso, ela já caiu no vaso, assim, ó, buscando o sol, buscando a claridade. Quando eu plantei, ela estava retinha. Hoje ela já está toda desviada do centro, virada para a luz. Então, a planta nos mostra muito o caminho. Então, nós temos que observar muito essa situação do que a planta tem para nos falar antes de fazer qualquer adubação ou a própria irrigação, né? Você dá umas dicas muito legais aqui na questão da irrigação em vasos, por exemplo, que é a questão de colocar o dedo e ver como é que está o substrato ali, ou o cavaco de madeira, onde a planta estiver plantada. Essa dica, assim, é uma dica de ouro, é uma coisa simples, né? Muita gente fica inventando muita coisa, de colocar aparelhos, e assim, em vasos não tem tanta essa necessidade. Eu posso ter uma prática simples, como colocar o dedo e observar como é que está essa questão da irrigação. E isso vai me mostrar se eu preciso molhar ou não. Outra situação, termômetro pode ser a gente mesmo, né? No inverno agora, ó, observa o quanto diminui a nossa necessidade de beber água, né? Com a planta não é diferente. Chega no inverno, baixou a temperatura, menos sol batendo na planta, menos horário de sol durante o dia, eu vou irrigar menos. Então também não existe uma receita de bolo. Ah, molha 3 vezes por semana sempre, molha 2 vezes por semana sempre, molha 2 vezes no dia sempre. Isso não existe. Agora, existem umas receitinhas de bolo nesse quesito irrigação, que é muito importante, mais uma vez. Que é o quê? Eu sempre recomendo fazer irrigação ou pela manhã, cedinho, ou então, máximo ali, hora de almoço, meio-dia, 1 hora. Nunca pela tardinha. Por quê? Qual horário que a planta mais... Planta e substrato, né? Terra do vaso. Qual é o horário que nós vamos ter mais perca de água? É durante o dia. Quanto tá mais quente, tem sol batendo nas plantas, ou tem muita luminosidade. Então, nesse horário, eu tenho que repor. À noite, a maioria das plantas vão fazer aquelas trocas, vão começar a absorver nutrientes. E aí, a planta precisa de estar um pouquinho mais arejado nas raízes. Ah, posso ter umidade? Claro, deve ter umidade. Deve ter umidade. O que vai carregar nutriente para as raízes, e as raízes vão conseguir absorver, é a solução do solo. O que é essa solução do solo? É a água com os nutrientes, com as cargas positivas, negativas dos nutrientes que estão lá no solo. Então, se eu não tiver umidade, se estiver seco, a planta também não vai conseguir absorver, né? Mas nunca encharcado, porque senão a planta vai ter uma dificuldade gigantesca para começar a absorver nutriente.
E aí ela começa a gastar a energia dela, que é ali liberar mais folha, liberar flores, produzir frutos. Ela perde parte dessa energia simplesmente fazendo força para absorver nutriente porque está muito encharcado. Então, são alguns pontos, alguns detalhes que nós temos que atentar e, de maneira muito simples, a gente consegue ver isso, né? Então, ó, irrigação, adubação e local da planta, esses 3 fatores, nós temos que tomar muito cuidado, ter muita atenção. Estamos com atenção com isso, pode ter certeza que a planta vai desenvolver. Existem alguns recursos, né? Depois, se o pessoal quiser, a gente pode até mostrar. Aqui em casa mesmo eu tenho no fundo da garagem aqui em casa, tem uma escada e tem um jardim debaixo da escada. E a claridade lá, assim, não bate sol hora nenhuma, e a claridade é muito, muito baixa. Então, o que eu instalei para o jardim desenvolver? Eu instalei lâmpada Grow, que é aquela lâmpada, né? Se o pessoal pesquisar, vai conseguir ver, que é aquela lâmpada... Grow light. Isso, ela é roxa. A luz que a gente consegue enxergar é roxa. Rosinha. Mas ela tem várias variações de luz, né? Várias ondas de luz que vão estimular a planta a desenvolver, florescer. Então a gente tem de maneira artificial como provocar aquele habitat natural que eu falei lá no início, né? Mas não vai adiantar eu plantar essas mudas lá e não colocar essa iluminação. Minhas plantas vão ficar em dormência, não vão crescer. Planta que é verde vai ficar verde demais. Isso é um sinal, né? Esses dias mesmo, você estava falando isso aqui para o pessoal, né? Observa a sua orquídea e vê a tonalidade da folha. Se ela está verde demais, muito escura, quer dizer que ela não está no local apropriado, está tendo muita sombra. Se a folha está clara demais, é porque está com excesso de sol. Essa tá legal, né, Tomás? Essa tá legal. É um verde, vamos falar assim, é um verde vivo, né? Um verde brilhante, e não é aquele verde bandeira do Brasil ali, ó, fosco, né? Se ela chegar a ficar daquela cor, tá num local muito sombreado, né? Aquela questão das raízes saindo mesmo. Se ela também estiver num lugar muito sombreado, uma orquídea estiver num local muito sombreado, ela pode começar a liberar um excesso de raiz. E ela está mostrando que ela está querendo realizar a fotossíntese ali, ó, né? Então, muito, muito importante isso, tá? Atentar ao local que a planta tá, irrigação e adubação. Então, para a gente entrar no tema praga e doença, uma imagem que eu queria mostrar aqui, ó, só para o pessoal entender e para finalizar essa questão da planta equilibrada. Estão conseguindo ver bem aí um barrilzinho? Pois sim, esse barrilzinho aí, ó, cada régua dele é uma situação importante para a planta. Quase toda réguazinha aí é um nutriente. Então a gente tem magnésio, enxofre, cobre, potássio, fósforo, zinco, manganês. Eu tenho luz e eu tenho água. Podia colocar aqui também temperatura. Então imagine que cada reguinha dessa aqui, ó, cada reguinha dessa aqui representa um fator para a planta, certo? Agora imagina que o que a gente vai colocar aqui dentro do barril, ou seja, a água, é o que a gente quer produzir. Por exemplo, flor, ou fruto, ou vegetar, folhas, né? Então, se tiver algum elemento desse aqui que não é apropriado, por exemplo, o potássio está baixo e todos os outros nutrientes que eu coloquei estão elevados, não adianta, a água escorre pelo potássio, né? Isso chama lei do mínimo. Essa lei do mínimo é muito legal, muito interessante pesquisar sobre ela, que a gente passa a entender que tudo que a planta está produzindo para mim está parametrizado em cima do elemento mais faltoso. Então, eu estou com tudo equilibrado, mas o potássio baixo, talvez ela produziria mais, mas por aquela limitação do potássio ali, ela vai produzir menos, né? E assim como existe a lei do mínimo, existe a lei do máximo. O que é a lei do máximo? A lei do máximo é sobre o excesso de nutrientes. Se eu colocar um nutriente muito em excesso, por exemplo, começa a colocar calcário demais. Coloca calcário demais. E eu gosto de falar isso, porque o pessoal, na hora que compra adubo, o que faz? Eu quero ver minha plantinha crescendo rápido. Quero ver ela bonita rápido. Então, a recomendação lá é 5 gramas por planta, 10 gramas por litro, por exemplo. E aí, o que o pessoal faz? Vai lá e coloca lá 50 gramas de uma vez.
Numa situação dessa, eu posso até matar a minha planta, né? Mas se eu não matar, eu posso colocar um elemento em excesso e aquilo ali vai saturar, e quando eu coloco um outro elemento que a planta precisa, um outro nutriente, ela não consegue absorver, porque aquele ali já saturou tudo, né? Então, muito interessante seguir todas as recomendações. Hoje nós temos produtos excelentes, muito descritivos, em bula, em embalagem. Então, nós temos que seguir muito bem aquelas recomendações, que seguindo aquilo ali, dá tudo certo, tá? Então, vamos entrar aqui, Ana Paula, em algumas pragas, identificação. Primeiro eu vou falar de pragas e depois eu falo de doenças. E na identificação de algumas pragas que amolam demais aí todo mundo. Praticamente todo dia nós recebemos alguma foto, né, uma imagem ou alguém perguntando sobre esses problemas que eu vou mostrar agora, né? E realmente, assim, a gente pode confundir. São muitas vezes muito parecidos. Então, essa imagem, por exemplo, isso aqui, esse monte de pintinho na folha, isso é chamado de cochonilha. Nós temos vários tipos de cochonilha, né? Nós temos as cochonilhas de carapaça, as cochonilhas sem carapaça, né? Então, com certeza, boa parte do pessoal que está nos assistindo já viu ou já teve plantas com esses problemas, ó. Então, tá aí, ó. A minha cochonilha. Aí, ó. Então, ó, a cochonilha é uma praga que na fase adulta, a fase adulta dela é essa fase que nós estamos vendo aqui, ó, ela é estática. O que é isso? Ela fica paradinha lá na planta. E o que ela faz? Ela suga a planta. Ela começa a sugar a seiva, e isso, além de atrapalhar bastante a planta a realizar fotossíntese, porque ela faz uma camada ali por cima da planta, ó, e quando a infestação é alta, por exemplo, nessa foto aqui, ó, boa parte da planta fica comprometida, ó. Então, essa parte que não está conseguindo realizar a fotossíntese. Então, além de prejudicar na fotossíntese, ela atrapalha demais a planta a sintetizar energia, realizar todos os processos, né? A saliva da cochonilha é ácida e quando ela começa a sugar a planta, ela libera uma exudase. O que é isso? É um açúcarzinho, um meladozinho, e ainda atrai outros problemas. Por exemplo, atrai um fungo, que é um problemão em pomar para orquídea, que chama fumagina, que é aquela borrazinha preta que dá na folha. Quando a gente passa a mão, né? Quando a gente passa a mão, ela sai na mão, ó. Fumagina. E aí, né, o pessoal fala assim, como acabar com a fumagina? A gente acaba com a fumagina acabando com o vetor que está servindo de porta de entrada dela. Por exemplo, não adianta nada eu ficar tentando acabar com a fumagina se eu deixar a cochonilha continuar ali na planta. Agora, a cochonilha é muito fácil combater, porque como ela fica estática, ela não anda ali, ó, na fase adulta ela está paradinha. Tem vários produtos que eu aplico hoje. Por exemplo, se eu aplicar um óleo mineral, um óleo vegetal, ele vai formar uma camada por cima dela, uma camada, e mata ela por asfixia. Então, é uma praga fácil de ser combatida, mas eu tenho que me perguntar o seguinte. Lembra que eu falei que uma planta bem nutrida, dificilmente eu vou ter problema com praga e doença? Por que será que a cochonilha e a fumagina entraram na planta? Né? Por que eu estou tendo ataque dessa praga? Alguma coisa errada tem. Pode ser o excesso de irrigação, pode ser um excesso de adubação nitrogenada. Estou usando um adubo que só tem nitrogênio, né? Então, esses fatores vão trazer várias pragas, vão desestabilizar a planta, e aí eu vou deixar uma porta aberta para o ataque de pragas e doenças, né? Continuando, outra praga que é praticamente invisível a olho nu. Tá. Para cochonilha, eu trouxe aqui alguns produtos que eu gosto muito, recomendo. Fala muito. Pro pessoal, para exemplo, cochonilha, o que eles vão usar?
Não é óleo de cozinha, tá, Ana Paula? Muita gente pergunta, é o óleo de cozinha? Posso até usar o óleo de cozinha, mas o óleo de cozinha tem um probleminha, né? Eu não consigo misturar ele na água. Então, à medida que eu jogo ele na água, por mais que eu misturo, à medida que eu vou pulverizando ali, ó, ele vai separando. Ele começa a separar, né? Então, a vantagem desse óleo vegetal próprio para a agricultura é que eu posso misturar na água e ele não vai separar. E aí, usando a dosagem correta, a maioria das plantas eu vou trabalhar lá com 10 ml por litro de água, eu vou fazer a aplicação ali de 1 a 2 aplicações e vai resolver o meu problema para a cochonilha. Outro produto excelente. Alguns produtos existem embalagem pequena, Ana Paula. Por exemplo, o óleo vegetal mesmo existe. Existe Se o frasco pessoal com 100 quiser, ml, você tem embalagem sabe? pequena, Alguns Tomás? produtos não existem embalagens tão pequenas. Mas normalmente quando não tem embalagem pequena é porque a dosagem do produto é maior. Então ele rende menos também, né? Outro produto muito bom, esse aqui, ó. Esse produto é um lançamento no mercado, 100% natural. É uma mistura de 8 óleos essenciais e serve para cochonilha e mais um monte de praga. Um monte de praga que a gente vai falar, esse produto aqui é a solução. E a vantagem é que ele chama derruba. Ele chama derruba e existe também embalagem menor, de 300 ml, sabe? E esse produto Como que aqui ele chama? vai ser extremamente eficiente contra lagartas, vai ser muito, muito eficiente contra trips, contra ácaro, contra pragas sugadoras, no caso da cochonilha, mosca das frutas, né? Então, é um produto que a gente passou a recomendar do ano passado para cá. Ele é novo no mercado e traz muito resultado. E com a vantagem que é natural, tá? Então, para quem tem algum receio de usar um produto químico, é um produto que vai atender bem essa necessidade aí, tá? Outra praga importantíssima, importantíssima para um monte de cultura. Então, eu vou mostrar aqui a primeira foto é numa folha de orquídea e depois mostro fotos em outras culturas, tá? Ai, que ótimo. É isso aqui, ó. Pessoal, acontece demais, demais. O que provoca isso aqui, muita gente fica achando que é um fungo, que é uma doença, e não é. O que provoca isso aqui é o ácaro. E o ataque de ácaro, muitas vezes, ele é imperceptível, pelo menos no início, porque o ácaro é muito pequenininho. Eu precisaria de uma lupa para conseguir ver o ácaro. Então, muitas vezes ele passa despercebido ali no início, e quando a pessoa assusta, a folha já foi completamente atacada, né? O ácaro também é um sugador, aí, ó, muito importante para quem já está, vamos falar assim, no nível médio para avançado aí de cuidado de plantas. Adquirir uma lupa ajuda demais, né, na identificação de muitas pragas, muitas doenças, né? O ácaro também é um terror para quem tem pomar, né? Quem tem pomar, comum demais nos pomares as laranjas desse jeito, ó, né? No início. Então eu tenho que tomar esses cuidados. Eu tenho que tomar esses cuidados e olhar logo no início. A folha da minha orquídea começou a dar as pontinhas, como tá aqui, ó. Começou, deixa eu só marcar aqui, ó, aqui na parte de baixo. Então começou dessa maneira. Já dou uma pesquisadinha, não é ácaro, estou em dúvida, entra em contato com a gente, né? E aí, você acha que é ácaro mesmo? O que pode ser? E aí vamos fazer o controle no início, porque para a folha chegar nesse ponto, ó, para a folha chegar nesse ponto, o que vai acontecer? Eu não recupero mais. Ela vai necrosar, né? Secar toda ali, ó, e vai morrer, né? E aí eu estou perdendo tempo com a minha planta, para a minha planta. Por quê? Eu perdendo folha é como se eu estivesse perdendo o motor ali, ó, perdendo o respiro dela. Porque é a folha que vai fazer a fotossíntese, sintetizar energia, né? Então eu tenho que preservar minhas folhas. Certo? Continuando. Muito comum eu ter ataque de percevejo. Para o ácaro, ó, eu fico abaixando assim, porque eu estou pegando os produtos, tá? O que a gente vai usar para o ácaro?
que eles vão usar para o ácaro? Então, ó, tem o derruba, que eu falei, que vai ser muito bom para o ácaro, tá? Ah, nós E estamos em casa, né, o gente? produto que eu Tomada gosto de muito casa. também é o da Forte, que chama Forte Acaricida, tá? Ah, vai ser o derruba também? Mas a Forte é uma empresa muito boa, Ana Paula. Ela se especializou muito nesse mercado nosso, né? Eu Então pareço é muito sócia difícil da hoje a gente Forte. falar de produtos e falar de soluções e não citar algum produto deles. Porque eles trouxeram muitas soluções. A gente tinha uma dificuldade muito grande, assim. Chegava uma pessoa lá na loja com 2 orquídeas, problema de ácaro. Antes e Como depois que eu da vendi uma Forte. acaricida de 1 litro que vai render lá 5.000 litros d'água, né? Então, veio aí a solução, né? Um frasquinho que vai ter um rendimento menor e vai trazer a mesma solução, vai ter o mesmo desempenho de um produto profissional, né? Então, ajudou demais. Então, a gente fala mesmo, não tem como, né? Outro problema muito, muito comum em muitas pragas, ataque de percevejo. Tá vendo esse monte de pintinha na folha? Isso não é um fungo, é um percevejo que provoca isso, ó. Esse eu já consigo ver ele a olho nu, tá? Só que qual que é o problema desse danadinho aqui? Quando a gente chega perto da orquídea, tem movimento, ele acaba escondendo. Ele vai para trás da folha, vai para as raízes. Então eu tenho que ter uma estratégiazinha para conseguir ver ele ali. Por exemplo, se eu estou desconfiado que eu tenho esse percevejo e eu não estou vendo esse percevejo, mas eu estou vendo esse monte de pintinha e não está necrosando as pintinhas, né? Não está ficando pretinho ali em volta, não está escurecendo a folha, está só dando um monte de pintinho, parecendo uns mastigadinhos na folha. O que eu faço? Eu pego a planta, pego um balde com água e vou colocar as raízes, só as raízes, eu não vou colocar ela toda dentro da água, não. Só as raízes dentro d'água por 1, 2 minutos. Como é uma praga que não consegue viver dentro d'água, o que ela vai fazer? Ela vai sair. E aí ela saiu, eu consegui identificar, né? Isso serve também para tatu bola, tá? Que costuma dar nas raízes quando vem excesso de umidade ou excesso de matéria orgânica. Então, é uma estratégia legal. Tô desconfiado que tem alguma praga nas raízes e não estou conseguindo ver, pego a planta ali, 1, 2, máximo 5 minutos também. Né? Não vamos esquecer daquela questão da supressão das raízes ali, que ela não pode ficar dentro d'água. Então, coloquei dentro d'água, vou ver a praga saindo, tá fácil de combater, de controlar. Até porque não convém, se eu não tiver certeza do que ficar aplicando produto na planta, né? Ah, eu estou em dúvida do que é aqui, então aplica uma acaricida. Agora, aplica o óleo vegetal. Ah, agora, aplica o derruba. Agora, e vamos dessa maneira. Não pode ser dessa maneira. Além de custar um pouquinho, né? Ficar tentando pelo erro ali, separando o que está certo e o que está errado, eu posso perder minha planta, que eu posso diagnosticar tarde demais, né? Descobrir o que serviria para ela tarde demais, né? Outra coisa que acontece demais, para o percevejo, mais um, que o derruba vai ser muito, muito, muito. O que eles vão usar para percevejo? Tá? E além disso, a gente tem outros produtos no mercado, por exemplo, cipermetrina, né? Não vai dar tempo da gente falar aqui hoje, mas a gente pode montar um manual e disponibilizar isso aí para o pessoal, de algumas misturas caseiras também que podem ser feitas, né? Então tem muito, muito recurso hoje. Outra praga que causa muito dano, muito rápido, a infestação é o pulgão. Esse aqui aparece num monte de planta, né? Aparece na couve, aparece no limão, na laranja, nas orquídeas, na rosa do deserto. Tudo que é planta, tudo que é verde, esse danado aqui ataca. E esse aqui eu falo, ele apareceu, cuidado que tá pondo matéria orgânica demais, vai estar adubando com muita fonte de nitrogênio. Então, nitrogênio em excesso vai trazer pulgão. E o legal é o seguinte, tem alguns inimigos naturais, o que é isso, inimigo natural? Alguns insetos que são bons para a gente, que a gente ter ele lá nas plantas é legal.
Se eu tô vendo eles lá, é legal. Um deles é a Joaninha. Eu tinha pegado uma foto aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar. Aqui, ó. Isso aqui é num pé de laranja. Tá infestado de pulgão e tem uma joaninha na folha. Sabe o que essa joaninha veio fazer aqui? Ela veio comer o ovo do pulgão. Então ela não vai alimentar do pulgão adulto, mas ela come o ovo do pulgão. Então é uma maneira de controlar a praga também. E se eu tô ali num habitat equilibrado, se tudo tá bom, eu vou ter inimigo natural também em quantidade e vai conseguir controlar as pragas. Então, muitas vezes, a gente, tendo uma planta equilibrada num ambiente legal, muitas vezes a gente não vê ataque de praga nenhum, porque boa parte a planta dá conta, e o que a planta não dá conta, eu tenho uma população de inimigo natural que consegue combater bem também. Tá? Dá. Esse forte inseticida dá. Produto à base de cipermetrina, né? Todo produto à base de cipermetrina vai ser Esse muito aqui dá para eficiente, esse, né? tá? O pulgão. Mais uma vez, tá ficando repetitivo, mas o derruba vai ser muito bom também pro pulgão. Porque eu falei, ele é muito eficiente tanto para mastigador quanto para sugador. E o pulgão também é sugador, tá? Então também vai trazer esse problema. E para finalizar aqui para finalizar a praga, eu quero falar de duas pragas que trazem muitos problemas para nós. Mais uma que eu não consigo ver a olho nu. E aí, vou agradecer a participação de uma seguidora, né, a Carla Brasil, que te mandou umas imagens. E aí vai ajudar. Vê aí, ó. Olha como é que tá a planta dela, né? E isso aqui não é uma doença. Isso não é uma doença, isso é uma praga. Eu vou dar zoom numa folha aqui e aí vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Tá vendo que parece que derramou um monte de gota d'água nessa folha? Ó, parece que pingou. Não é uma praga sugadora que chama trips. E quando ela suga, a saliva dela é muito ácida. E por onde a saliva anda, aí vai formando esse monte de anelzinho aqui, ó. Que a gente consegue ver nessa foto, ó. Então tá vendo? Parecendo que pingou mesmo, né? Então essa saliva é ácida, ela encarquilha a planta. Então a planta fica toda enrugadinha ali, ó. Prejudica demais o desenvolvimento foliar, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado porque eu não consigo ver. Então ao aparecer os primeiros sintomas, os primeiros pontinhos, mais uma vez, corre lá, pesquisa, pergunta a gente o que pode ser, porque quando ataca a planta inteira, eu recuperar a planta é muito demorado, é muito complicado, porque a planta vai ficar muito doente, né? E outra praga, Ana Paula, essa é um terror. E eu consigo ver fácil, né? Só que muita gente vai ver só quando a folha da palmeira tá assim, ó, toda desfolhada. É a lagarta, né? As lagartas. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a lagarta. Lagarta eu tenho uma vantagem. Eu vou ter pressão maior de ataque de lagarta em momento mais quente. Então, final do ano ali, ó, setembro, outubro, novembro, até ali mês de maio, abril, eu vou ter mais pressão de ataque de lagarta. Então, fica fácil eu começar a tentar para isso também. Opa, peraí, são os meses, eu estou começando a ver umas folhas mastigadas ali. Esses meses aqui é mais passível do ataque de lagarta. Então, vamos ver se tem lagarta, né? E aí também existem vários produtos, por exemplo, o forte inseticida que você mostrou, vai ser muito interessante. Cipermetrina vai ser muito interessante. O derruba vai ter um controle muito bom. Tem um outro produto no mercado que chama Sumocar, excelente no controle de lagartas. Também é produto natural, tá? Então, tem muito recurso para combater. E aí, eu queria falar um pouquinho. Não, o óleo de nim é um inseticida. Tomás, o óleo de nim é inseticida e fungicida ou só fungicida ou só repelente? Quando vem misturado com opinião. pirolenhoso, tá? Porque hoje muita gente vende o óleo de nim com pirolenhoso junto, que é um que tem um cheiro de defumado, um produto que tem um cheirinho de defumado, e ele tem uma açãozinha fúngica. Mas eu diria que ela é mais preventiva do que curativa,
não é um produto para... Eu não recomendo óleo de nim como um produto fungicida. Eu recomendo mais como inseticida mesmo, tá? Traz um controle muito bom para os sugadores, tá? Para os sugadores. Então, o que é sugador que a gente viu aqui? Trips, pulgão, cochonilha, mosca branca. Então, para esses tipos de praga, ele vai ser bem legal, tá? Entrando nas doenças. Essa doença acontece demais. Doença vai acontecer muito pelo desbalanceamento nutricional e muito pelo excesso de água, tá? Muito, muito, muito pelo excesso de água. Então, minha planta começou a adoecer, vê lá, primeira dica, vai lá e coloca o dedo no vaso, vê se não está com excesso d'água ali, se não tem água acumulada mesmo, né? Porque muito possivelmente vai ser isso que está trazendo. Algumas plantas não gostam de água na folha. E aí é aquela importância que eu falei, né? Pesquisa sobre a planta, o que ela gosta, qual que é o habitat natural. Porque se eu tô com uma planta ali que não gosta de água na folha e tô molhando a folha, eu vou ter problema com fungo e bactéria. Ou estou colocando excesso de água, vou ter problema com fungo e bactéria. Então, essa doença aqui, ó, acontece demais em orquídeas e várias plantas. Rosa acontece, rosa do deserto, tá? Isso aqui chama antracnose. Para combater a antracnose, uma vez que isso aqui aconteceu, essa parte afetada, aquela parte toda necrosada aqui, ó, seca, eu não recupero mais, vai secar mesmo, né? Mas eu posso paralisar a doença. Então, hoje tem vários produtos no mercado. Vou mostrar aqui alguns deles. Esse produto aqui, ó, também natural, chama Dexamin, é um fungicida. Vou ter o Mirquin, que é um fungicida e bactericida. E tenho, para não sair do... Eu não trouxe aqui, Ana Paula, mas para não sair da Forte também, eu vou ter o Forte fungicida, que vai ajudar demais nesse controle aí, ó. Você tá com ele aí. O Forte fungicida, que vai ser também bem eficiente, principalmente para quem tem poucas plantas, né? Esse seu aí pronto uso, ele vai ter um rendimento bem pequeno, mas talvez a pessoa tenha uma planta e aí ele salva. Então aqui, ó, só para não ficar só na orquídea, isso aqui é calanchoe, né? Também problema de antracnose. Vou mostrar a antracnose. Vou mostrar a antracnose aqui na cica. Acontece demais. O pessoal já chega com a cica, com a folha toda pintadinha, né? Olha lá, ó. Então, isso é um fungo, né? Então, começou a aparecer, vamos lá, vamos entrar com fungicida. Tá no período que eu sei que vou ter problema com fungo ali, vou fazer um preventivo. Começou a chover, tá chuvoso, tá bastante úmido ali o tempo, tudo. Vou fazer um fungicida, minha irrigação molha as folhas, então eu vou lá e faço de maneira preventiva para preservar. O pessoal acha que isso é normal, né? A folha da cica vai ficando velha, vai acontecer isso. Mas não é. Se a gente tratar da maneira certinha, eu vou ter a cica com a folha... Oi, Ana Paula. Ô, Tomás, deixa eu te falar uma coisa. Tá muito corrido. O que você acha de eu fechar? Como eu tenho algumas coisas e aqui, a te gente chamar já tá de novo? Ou você quer deixar para outro continua. dia? Porque Pode a ser. live daqui 3 minutinhos vai cair. Pode, claro. Não, vamos lá. O que você quer fazer? De jeito nenhum. Pode? Você não está cansado, não? A gente está te explorando muito, não? Pessoal, vocês querem voltar de novo? O que vocês acham? Põe para mim hashtag sim, hashtag não. O que vocês acham da gente fechar a live e a gente abrir de novo?
que vocês acham? E aí, Coloca aí pra pessoal, mim. Vocês o que que querem que vocês eu feche a preferem? Que a live e gente volte de continue no novo? próximo dia ou vocês querem que feche a live e a Pergunta gente a eles, continue de novo? Tomás. Parece que minha voz Abre uma nova e não continua. tá chegando para eles. Então, beleza. Combinado. Voltar. Todo mundo quer que você volta. Gente,